Bom, o livro que nós vamos tratar para falar sobre o mundo hoje, né, no sentido daquela nossa ideia de fazer uma iniciação à formação dos Mamerito, né? E nós já falamos sobre Deus, sobre o homem, sobre o Messias, mas ficou devendo o mundo. E o mundo nós vamos tratar nesse livro aqui, Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier, que é o nosso Chico Xavier, e Valdo Vieira. Tá? Então, vamos lá. Existem 6 tipos de conhecimento sobre o mundo: o mitológico, o religioso, o científico, o filosófico, o artístico e o senso comum. Para tratar sobre Deus, nesta iniciação de formação do Marguerito, nós escolhemos um jornalista americano, né, formado pela Universidade Cristã do Texas e pela Universidade Princeton. Para o homem, um professor israelense de história, né, ele é até agnóstico, né? E para o mundo, queríamos que este fosse tratado, porque para o Messias, esqueci de falar isso, para o Messias eu não consegui nenhum livro, então eu tive que fazer umas folhas, como se fosse assim, só tinha coisa de Messias relacionada com cristão. Aí eu tive que fazer, eu escrevi umas folhinhas ali, escrito, acho que eram 6 Messias, né? E foi assim que eu tratei. Agora, para o mundo, né, queríamos que este fosse tratado em termos do mundo espiritual, não do mundo material. E queríamos que fosse focado pela religião, ciência e filosofia. Aí lembramos de quando eu fui kardecista, né, eu li a obra, né, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que aborda diversas questões de ordens filosófica e científica, como as da criação do universo, né, a formação dos mundos, o surgimento do espírito, segundo o paradigma do espírito de compreensão da realidade. Mas recordo que esta foi elaborada segundo a visão científica do seu tempo. Ou seja, foi escrito entre 3 de outubro de 1804 a 31 de março de 1869, no século retrasado. Então, resolvi optar por uma mais atual. Foi daí que escolhi esse livro que eu apontei para vocês, que é Evolução em Dois Mundos, ditada pelo espírito André Luiz, em 1958. E esse livro abordaremos em 6 encontros. Né? Até botei uma frase aqui do André Luiz, ele diz assim, ó, Jesus inaugurou na Terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. E eis que o cristianismo, grandioso e simples, ressurge agora no espiritismo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima para que nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. Bom, peguei um trechinho do que ele falou para você. Então, nós vamos falar hoje sobre seu primeiro encontro, falar sobre a parte 0, que eu chamei, que é a introdução. Nós vamos falar sobre a obra, que tem 3 pontos em relação a ela, tem 14 páginas. O 0.1 vai ser o livro, autoria e consideração, e um volume de uma coleção. Em que sentido? Porque a coleção chamada A Vida no Mundo Espiritual, ela tem 13 assuntos que ele trata. O primeiro, 01, Nosso Lar, 02, Os Mensageiros, 03, Missionários da Luz, 04, Obreiros da Vida Eterna, e vai por aí afora. Quando chega no 10º, é esse aí que nós vamos tratar, que é a evolução
em dois mundos, entendeu? Ainda continua, né, tal. Então tem esses 13, mas o que a gente vai tratar vai ser a evolução em dois mundos, porque o nosso interesse aqui é o mundo. Tem até o 12º que ele fala sexo e destino, isso não nos interessa aqui agora. Então, esse volume, né, ele compreende, assim, em linhas gerais, né, vai ter essa parte 0, que é a introdução, depois vai ter uma parte 2, que é o corpo espiritual, a parte 3 é a questão dos desencarnados, e depois a gente coloca os trechos da Bíblia do século XXI neste livro. Sempre a gente está fazendo assim, né? A gente coloca com o Meixo Sama ver, eu vejo, né, pegando o Meixo Sama em cima do livro. E aí nós vamos ter uma introdução, vai ter uns trechos, mais duas partes. Então, no fundo, não são 6 palestras, porque tem essa, que seria a 7. Né? Bom, visto isso, os índices dos encontros, ele é muito assim, pormenorizado, acho que pormenorizada. Né? E então, assim, fica difícil para a gente falar tudo. Né? No corpo espiritual, tem várias coisas aqui. Os grandes tópicos é falar sobre as definições que ele dá, vai falar sobre fluido cósmico, perispírito, hereditariedade, metabolismo. Depois, sobre a alma, ele vai falar sobre introdução, existência, desencarnação em fluidos. Na mente espírita vai falar, e vai por aí afora. Tá? Depois eu acho que à medida... Não precisa ficar falando esses detalhes agora. Então vamos falar, agora vai ser sobre a introdução. Né? Vamos falar sobre, entre outras coisas, o volume de uma coleção, do que já estamos dizendo assim, em gerais. Vamos falar sobre o autor André Luiz e seus psicografadores, né? Que é o Chico Xavier, o Francisco Xavier e o Valdo Vieira. E nós vamos falar também sobre o conceito de Allan Kardec, anotação e nota ao leitor. Então, hoje é uma introdução mesmo, a gente não vai entrar diretamente no livro, entendeu? Mas vamos dar... Tomara que as pessoas estejam vendo. Se alguém começar a não ver, aqui já está dizendo... Tentando reconectar, mas uma vez ficou assim, todo mundo via. Isso. Então, o pessoal que está acompanhando, sinaliza se está tudo ok. Se a imagem e o som estão chegando direitinho. Eu vou continuar aqui, né? Então, o meu tá meio vamos falar sobre o autor, que é o André Luiz, e os psicografadores, fica coisa chata de falar. Quem faz a psicografia, né? Seria Francisco Xavier e Valdo Vieira. Esse André Luiz é um nome atribuído pelo médium e filantropo brasileiro, que é o Francisco Cândido Xavier, que é o Chico Xavier, a um dos espíritos mais frequentes em sua obra psicografada. Então, ele não é uma pessoa que usa o Francisco. Está tudo ok, o Rodrigo Maia está dizendo. Tá bom, Chico. Obrigado. Algumas obras psicografadas atribuídas a André Luiz já foram adaptadas para o teatro, televisão, cinema, mais notariamente o best-seller chamado Nosso Lar, com um filme de sucesso lançado no Brasil em 2010. André Luiz teria sido um médico em sua última encarnação, e muitas das obras psicografadas atribuídas a ele possuem diversas informações biológicas complexas. Em artigo publicado na revista científica Neuroendocrinologia, né, em 2013, cientistas compararam o conhecimento médico recente com 12 obras psicografadas por Chico Xavier, atribuídas a André Luiz, identificando nelas várias informações corretas. Olha só, hein? Altamente complexo sobre a fisiologia da glândula pineal, e que só puderam ser confirmadas cientificamente cerca de 60 anos após a publicação das obras. É para se levar em conta, né? Os cientistas ressaltaram que o fato de que um médium possuía baixa escolaridade
que é o Chico Xavier, e não era envolvido no campo da saúde. Levanta questões profundas sobre as obras serem ou não fruto da comunicação espiritual. Só pode ser, né? Essa pessoa que não é bem letrada, né? E recebe, quem recebe diz coisas que depois, 60 anos depois, ele vai se ver direitinho, né? Bom, tem algumas pessoas que falam que esse André Luiz poderia ter sido o Carlos Chagas, o Oswaldo Cruz, lá no pessoal da Fiocruz, né? Fiocruz que chama. Né? Bom, existem algumas críticas, e um deles até interessante, que é o José Herculano Pires, que tem a ver com, olha só, apesar da grande popularidade alcançada, sua própria personalidade e suas obras são objeto de análise no meio espírita e também na academia. Um dos seus críticos foi o jornalista, filósofo e escritor espírita, José Herculano Pires, cuja amizade e admiração a Chico Xavier não o impediu de passar a obra do espírito a André Luiz em revista de acordo com o método espírita. Na obra Vampirismo, é possível observar Herculano Pires tecer a seguinte repreensão a André Luiz. Fala assim, ó, o espiritismo estaria sujeito à mais completa deformação se os espíritas se entregassem ao delírio dos caçadores de novidade. André Luiz manifesta-se como um neófito, quer dizer, um noviço, né? Empolgado pela doutrina, empregando às vezes termos que destoam da terminologia doutrinária e conceitos que nem sempre se ajustam aos princípios espíritas. A ampla liberdade que o espiritismo faculta aos adeptos tem os seus limites rigorosamente fixados na metodologia kardeciana. Então já viu, né? Quer dizer, o José Herculano Pires, ele acha que tem determinadas formas e os espíritas, quando falarem, tem que falar dentro daquele canônico, né? Canon. Bom, mas tem dado certo aí, então não sei. Então vamos falar sobre Chico Xavier. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910, né? E faleceu em Uberaba, 30 de junho de 2002, 92 anos de idade. Foi um médium filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Chico Xavier psicografou mais de 450 livros, tendo vendido mais de 50 milhões de exemplares e sendo o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história, mas sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros em cartório para instituição de caridade. Também psicografou cerca de 10 mil cartas, nunca tendo cobrado algo ao destinatário. Seus empregos foram vendedor, tecelão e datilógrafo. O legado do médium ultrapassa as barreiras religiosas e ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil. Sendo uma das personalidades mais admiradas, é aclamado no país e ressaltado principalmente por um forte altruísmo. Vem recebendo grandes homenagens e honrarias, por exemplo, em 1981 e 1982, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, hein? Tendo seu nome conseguido cerca de 2 milhões de assinaturas no pedido da candidatura. Em 1999, o governo de Minas Gerais instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier. E em 2012, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Em um concurso anônimo realizado pela SBT e pela BBC, cujo objetivo foi eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade. Estou fazendo questão de mostrar quem foi Chico Xavier. Embora fosse um iletrado, né, fosse vendedor, tecelão, datilógrafo, ele tinha essa capacidade de receber esses espíritos e desde carta, livros. As pessoas que conviviam com ele, que tinham mediunidade, diziam que a aura dele era assim, maravilhosa e imensa.
Pois Assim, era uma cor linda. Com certeza ele foi um altruísta. Um espírito elevado, ele. Bom, infância. Vou dar um panorama desses dois personagens, que eu acho que vale a pena ter uma ideia, né? Nascido no seio de uma família humilde, teve 8 irmãos e era filho de João Cândido Xavier, um vendedor de bilhete de loteria, e de Maria João de Deus, uma lavadeira católica, ambos analfabetos. Segundo biógrafos, a mediunidade de Chico teria se manifestado pela primeira vez aos 4 anos de idade, quando ele respondeu ao pai sobre ciências durante conversa com uma senhora sobre gravidez. Ele dizia ver e ouvir os espíritos e conversar com eles. Mas acabou tendo os abusos da madrinha. Por quê? A mãe morreu quando Francisco tinha apenas 5 anos de idade. Incapaz de criá-los, o pai distribuiu os 9 filhos entre a parentela. Nos 2 anos seguintes, Francisco foi criado pela madrinha e antiga amiga de sua mãe, Rita de Cássia, que logo se mostrou uma pessoa cruel, vestindo Francisco Cândido Xavier de menina e batendo diariamente, inicialmente por qualquer pretexto, e mais tarde sobre a alegação de que o menino tinha o diabo no corpo. Não se contentando de açoitá-lo com uma vara de marmelo, Rita passou a cravar-lhe garfos de cozinha no ventre, não permitindo que ele o retirasse, o que ocasionou terríveis sofrimentos ao menino. Os únicos momentos de paz que tinha consistiam nos diálogos com o espírito de sua mãe, com quem se comunicava desde os 5 anos de idade. O menino viu-o após uma prece junto à sombra de uma bananeira no quintal da casa. Nesses contatos, o espírito da mãe recomendava-lhe paciência, resignação e fé em Jesus. A madrinha ainda criava outro filho adotivo chamado Moacir, que sofria de uma ferida incurável na perna. A madrinha Rita decidiu seguir a simpatia de uma benzedeira que consistia em fazer uma criança lamber a ferida durante 3 sexta-feiras em jejum, sendo a tarefa atribuída a quem? Chico Xavier. Ao pequeno Francisco. Revoltado com a imposição, Francisco conversou novamente com o espírito da mãe, que o aconselhou a lamber com paciência. O espírito explicou-lhe que a simpatia não é remédio, mas poderia aplacar, a ira da madrinha. Esta sim passível de colocar em risco a sua vida. Os espíritos se encarregariam da curada da ferida. De fato, curada a perna de Moacir, Rita de Cássia melhorou o tratamento dado a Francisco. Bom, 2 anos após a morte de sua mãe, Maria João, né? De Deus, né? Seu pai casou-se novamente. A nova madrasta, chamada Cidália Batista, exigiu a reunião dos 9 filhos de novo. Quer dizer, reunir de novo. A pessoa que casou com o pai quis a família unida. Isso. Francisco tinha, então, 7 anos de idade. O casal teve ainda mais 6 filhos. Nossa. Por insistência da nova madrasta, o menino foi matriculado na escola pública. Nesse período, o espírito de sua mãe parou de manifestar-se. O jovem Francisco, para ajudar nas despesas da casa, começou a trabalhar vendendo os legumes da horta da casa. Na escola, como na igreja, as faculdades mediúnicas de Francisco continuaram a causar-lhes problemas. Durante uma aula do 4º ano primário, afirmou ter visto um homem que lhe ditou as composições escolares, mas ninguém lhe deu os créditos, e a própria professora não se importou. Uma redação sua ganhou menção honrosa no concurso estadual de composições escolares comemorativas do centenário da independência do Brasil, que foi em 1922. Né? Enfrentou a descrença de colegas que o acusaram de plágio, a acusação essa que sofreu durante toda a vida. Desafiado a provar os seus dons, Francisco submeteu-se ao desafio de improvisar uma redação com auxílio de um espírito sobre um grão de areia, tema escolhido ao acaso, o que realizou com êxito. A madrasta Cidália pediu a Francisco que consultasse o espírito da falecida mãe dele sobre como evitar que uma vizinha continuasse a furtar hortaliças. E esta lhe disse para torná-la responsável pelo cuidado da horta, conselho que, posto em prática, levou ao fim dos furtos.
Assustado com a mediunidade do jovem, o seu pai cogitou interná-lo. O padre Scarzelli examinou e concluiu que seria um erro a internação, tratando-se apenas de fantasias do menino. Scarzelli simplesmente aconselhou a família a restringir as leituras, tidas como motivos para suas fantasias, e a colocá-lo no trabalho. Francisco então ingressou como operário em uma fábrica de tecidos, onde foi submetido à rigorosa disciplina do trabalho fabril, que lhe deixou sequelas para o resto da vida. No ano de 1924, com 14 anos, terminou o antigo curso primário e não mais voltou a estudar. Mudou de trabalho, empregando-se como caixeiro de venda, ainda em horários extensos. Apesar de ainda católico, devoto e das incontáveis penitências e contrições prescritas pelo padre confessor, não parou de ter visões e nem de conversar com espíritos. Vamos então para o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Em 1927, então com 17 anos de idade, Francisco viu-se diante da insanidade de uma irmã que descobriu ser causada por um processo de obsessão espiritual. Olha, cara, ele vai se metendo mais em encrenca. Tal problema não foi resolvido pela medicina e nem pela igreja. Seu pai, aconselhado por amigos, procura a ajuda de um casal espírita, José Perácio e Dona Carmen Perácio. Ela médium de excelente capacidade. Por orientação deste casal espírita, Francisco iniciou-se no estudo do espiritismo. Logo deixou de ser católico e se tornou espírita convicto. No mês de maio desse mesmo ano, recebeu uma nova mensagem de sua mãe, na qual lhe era recomendado o estudo das obras de Allan Kardec e o cumprimento de seus deveres. Em junho, ajudou a fundar o Centro Espírita Luiz Gonzaga em um simples barracão de madeira de propriedade de seu irmão. Em julho, por orientação dos espíritos benfeitores, iniciou-se na prática de psicografia. Desse modo, pela sua mediunidade, começaram a manifestar-se diversos poetas falecidos, somente identificados a partir de 1931. Em 1928, começou a publicar as suas primeiras mensagens psicografadas nos periódicos O Jornal do Rio de Janeiro e Almanaque de Notícias de Portugal. Então, as primeiras obras dele foi a seguinte: em 1931, lá em Pedro Leopoldo, onde ele morava, ele perdeu a madrasta Cidália e deu continuidade à psicografia da obra Parnaso de Além Túmulo. Esse ano que marca a maioridade do médium é o ano de encontro com seu mentor espiritual, Emmanuel, à sombra de uma árvore, na beira de uma represa. O mentor informa sobre a sua missão de psicografar uma série de 30 livros e explica que, para isso, são exigidas 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Severo e exigente, o mentor instruiu, o Manuel, instruiu o Chico Xavier a manter-se fiel a Jesus e a Kardec, mesmo na eventualidade de conflito com a sua orientação. Mais tarde, o médium conheceu que Manuel havia sido o senador romano Publius Lentulus, posteriormente renascido como escravo e simpatizante do cristianismo, e que em reencarnação posterior teria sido padre jesuíta Manuel da Nóbrega, ligado à evangelização do Brasil. Em 1932 foi publicado Parnaso do Além Túmulo pela Federação Espírita Brasileira. Os direitos autorais das suas obras são concedidos às instituições de caridade. Nesse período inicia sua relação com Manuel Quintão e Vantuil de Freitas. Ainda nesse período, descobriu ser portador de uma catarata ocular. Bom, quem é que está botando aí? Rodrigo Maia, Tete Silveira. O pessoal está botando aos poucos. Bom, vocês devem saber o que foi que aconteceu. Caiu na internet. E lá vamos nós. Faz parte do negativo querendo atuar, né? Mas tá bom. Estamos aqui, já botei o modem aqui, aí pronto. Deixa lá, a internet está caída, a gente está aqui com o modem aqui. Bom, estava falando sobre o caso Humberto de Campos. Qual era esse caso? É porque
No decorrer, como eu tinha falado, na década de 1930, destacaram-se ainda a publicação dos romances atribuídos a Emanuel e da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuída ao espírito de quê? De Humberto de Campos, onde a história do Brasil é interpretada por uma ótica espiritual e teológica. Essa última obra trouxe como consequência, olha que troço interessante, uma ação judicial movida pela viúva do escritor, que pleiteou por essa via direitos autorais pelas obras psicografadas, caso se confirmasse a autoria do famoso escritor maranhense. Interessante, né? Começou a confusão. Porque o próprio Chico Xavier recebia o espírito, ele falava, ele ia psicografando. O Chico Xavier disse, não quero dinheiro nenhum por causa disso. Mas é a viúva que... A viúva quis dinheiro por causa do espírito. Então, é uma coisa interessante. Realmente, num certo sentido, ela tem direito. Tem uma lógica. Tem uma lógica. Mas é gozado, né? Porque quando você começa a levar o conto do mundo espiritual, vai ficando gozado. Porque... Bom, a defesa do médium foi suportada pela fé e resultou posteriormente no clássico A Psicografia perante os Tribunais, do advogado Miguel Timponi. Em sua sentença, o juiz decidiu que os direitos autorais referiam-se à obra reconhecida de o tribunal se pronunciar sobre a existência ou não da mediunidade. Ainda assim, para evitar possíveis futuras polêmicas, o nome foi substituído pelo pseudônimo Irmão X. Nessa época, Francisco ingressou no Serviço Público Federal como auxiliar de serviço no Ministério da Agricultura. Vale salientar que em toda a sua carreira como funcionário público não existe registro de qualquer falta ao serviço. Vamos para aquele filme que foi O Nosso Lar. Né? Em 1943, veio ao público nos livros mais populares da literatura espírita, o romance Nosso Lar. Se o mal é persistente, nós também teremos que ser. Né? Então, não vamos envergar, não. Vamos continuar. Olha só. Aí, ó. O mal está se manifestando. Hoje ele está esperto aí, pô. Mas chama aí. Vamos lá. Vamos continuar. Olha só. Eu estava querendo falar, e vou falar, né, da questão do caso Amaury Pena. Em 1958, o médium viu-se no centro de uma nova polêmica. Dessa vez por conta das denúncias de um sobrinho, chamado-se Amaury Pena, filho da irmã curada de obsessão, lembra? Que eu falei lá. O sobrinho, ele mesmo, médium, psicógrafo, anunciou-se pela imprensa como falso médium, um imitador muito capaz, acusação que estendeu aos tios Chico Xavier. Chico Xavier defendeu-se negando ter qualquer proximidade com o sobrinho. Já com antecedentes de alcoolismo, com sério remorso pelos danos causados à reputação do tio, Amaury retirou a acusação e foi internado num sanatório psiquiátrico em São Paulo, onde morreu. Bom, mais ou menos assim eu dei um panorama sobre a vida do Chico Xavier. Né? Vamos agora falar sobre a parceria que ele começou a ter com o médium Valdo Vieira, que foi em 1960, nessa década. Em 1955, Chico Xavier conheceu pessoalmente o médium, e então o estudante de medicina Valdo Vieira, o que resultou em uma parceria espírita de 11 anos, que durou até 1966, no qual psicografaram juntos 17 livros em comum. Em 1959, Chico estabeleceu residência em Uberaba. Aí ele foi para Uberaba, onde viveu até falecer. Ficou junto, então, ao Valdo Vieira. Fundou na cidade o Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã. Continuou a psicografar inúmeras obras, passando a abordar os temas que marcam a década de 1960, como o sexo, as drogas, a questão da juventude, a tecnologia, as viagens espaciais e outros. Uberaba, por sua vez, tornou-se centro da peregrinação informal, com caravanas a chegar diariamente de pessoas com esperança de um contato com parente falecido. Nesse período, popularizaram-se os livros de mensagens, cartas ditadas a familiares por espíritos de pessoas comuns,
Prossegue-se também as campanhas de distribuição gratuita de alimentos e roupas para os pobres. Em 1963, Chico Xavier se aposentou por incapacidade laborativa na função de datilógrafo, subordinado ao Ministério da Agricultura devido a complexos problemas oculares. Em 22 de maio de 1965, Chico Xavier e Valdo Vieira viajaram para Washington, lá nos Estados Unidos, a fim de divulgar o espiritismo no exterior. No Natal de 1965, Chico e Valdo promoveram uma distribuição de alimentos e roupas para mais de 11 mil pessoas que formaram uma fila na porta do Comunhão Espírita Cristã. Em 1966, Valdo se desligou do centro e se tornou dissidente do espiritismo para, posteriormente, fundar o quê? A Conscienciologia e a Projeciologia. Meu filho, por exemplo, ele estava assim... por afinidade, né? Vamos falar assim, não era ligado diretamente a esse grupo, mas era na mesma linha do grupo do Valdo de Oliveira. Bom, Valdo Vieira. Década de 1970. Nessa década, além de catarata dos problemas de pulmões, passou a sofrer de angina. Em 1975, se desligou do Centro Espírita, Comunhão Espírita Cristão, e fundou um novo em Uberaba, que é chamado Grupo Espírita da Prece, passando a exercer atividades neste centro. Então, nas décadas de 1980 e 1990, em 1980 já havia 2.000 instituições de caridade fundadas, ajudadas ou mantidas graças aos direitos autorais de seus livros psicografados ou a campanhas beneficentes promovidas por ele. Em 1981 foi proposto para se candidatar ao Prêmio Nobel da Paz. Campanha encabeçada pelo amigo Augusto César Vanucci, então diretor da Rede Globo, né? Concorrendo com vultos da época, com João Paulo II, prestes a visitar o Brasil pela primeira vez, e pelo líder sindicalista polonês, Lech Walesa. Pelo extenso trabalho social exercido pelo médium mineiro, achavam certa sua vitória, já que a Madre Teresa de Calcutá, com um trabalho menos vultoso, fora premiada no ano anterior. Mas nenhum destes ganhou. Uma instituição da ONU de acolhimento a refugiados internacionais levou o Nobel naquele ano. Chico considerou normal a decisão e chegou mesmo a elogiar a entidade das Nações Unidas, que já deu abrigo a mais de 18 milhões de expatriados. Nesse período, a sua fama ampliou-se no exterior, com diversas de suas obras sendo vertidas em diversas línguas, assim como ganhou adaptações para telenovelas. Ao final da década de 1990, o médium contava com mais de 400 títulos de livros psicografados. Nesse período, estimava-se em aproximadamente 50 milhões os exemplares de livros espíritas circulando no Brasil, dos quais 15 milhões eram atribuídos a Chico Xavier e 12 milhões a Kardec. Olha só aqui. Bom, morte. O médium morreu aos 92 anos de idade em decorrência de parada cardiorrespiratória no dia 30 de junho do ano de 2002. Conforme relatos de amigos e parentes próprios, Chico dizia que iria desencarnar em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes, em que o país estivesse em festa, para assim o desencarne dele não causar tristeza. O país festejava a conquista da Copa do Mundo de Futebol daquele ano, no dia da sua morte. Chico morreu cerca de 9 horas depois da partida Brasil e Alemanha. Bom, vamos para Valdo Vieira. Nasceu em Monte Carmelo, 12 de abril de 1932. Ele era 22 anos mais novo que o Chico Xavier. E faleceu na Foz do Iguaçu em 2 de julho de 2015. Foi um médium e autor brasileiro mais conhecido por ser o propositor da Conscienciologia e da Projeciologia. Vamos fazer assim a infância, a juventude, parceria com Chico Xavier e tal. Já na sua infância, Vieira supostamente começa a ter suas primeiras manifestações mediúnicas, tornando-se consequentemente adepto do espiritismo. Afirma-se que sua primeira projeção consciente ocorrera com 9 anos de idade. Na juventude se radica em Uberaba, onde se graduou em medicina e odontologia. Posteriormente tornar-se-ia também médico pós-graduado em plástica e cosmética, ambos em Tóquio, no Japão. Quando ainda estudante, em 1955, conhece pessoalmente o médico Chico Xavier, provavelmente em Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier residia. Só mudou-se para Uberaba em 1959.
E juntos desenvolveram, nos anos 1950 e 1960, trabalho mediúnico em conjunto no Centro Espírita, como eu falei, que é a Comunhão Espírita Cristã, que fundaram em Uberaba. Tal parceria resulta na publicação de diversos livros e estudos espíritas, mais notadamente em livros psicografados da série André Luiz. Juntos também exerceram função de médios, sessões de psicografia de cartas e trabalho voluntário de distribuição de mantimentos a multidões de pessoas carentes. Em 1966, Vieira se muda para o município do Rio de Janeiro, desligando-se do Centro Comunhão Espírita Cristã. Ao mesmo tempo, torna-se um dissidente do espiritismo e decide se dedicar à pesquisa da experiência fora do corpo, ou chamado projeção da consciência, ou projeção astral, né? Fenômeno que considera a chave para o desenvolvimento integral da consciência. Aí começa a ver o que a gente começa a entender, né? Uma coisa é você receber um espírito, né? Outra coisa é você Se o espírito sair. sair do próprio corpo. Entendeu? Ele achou isso aí muito mais avançado. Em 1979, lança o livro Projeções da Consciência, Diário de Experiência Fora do Corpo Humano, atraindo a atenção dos interessados na projeciologia para, em 1981, cofundar o centro chamado da Consciência Contínua, dedicando à pesquisa das experiências fora do corpo e estados alterados da consciência. Em 1986, lança o tratado chamado Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano, com a primeira edição de 5.000 exemplares, distribuída gratuitamente entre pesquisadores e bibliotecas do país e do exterior. O tratado consiste em uma exaustiva pesquisa, mais de 1.900 referências biográficas de 37 países, que chancela um estudo sério e científico sobre o assunto. Eu acho que isso aqui é a Igreja Messiânica que tinha que fazer. Fazer isso, coletar. Se está com um determinado problema, ver quantas pesquisas já foram feitas, quantas experiências tiveram êxito. Isso tem que ser feito. Tal tratado fundamenta também os estudos de projeciologia e conscienciologia e é considerado hoje a principal obra brasileira sobre projeções da consciência. Ao longo dos anos, Vieira também montou uma considerável biblioteca sobre a projeção da consciência e relacionados, incluindo milhares de referências populares e científicas da temática. Em 1988, Vieira cofunda o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Isso indo até 1994. Não, foi nesse ano que ele funda, né? No Rio de Janeiro, uma organização sem fins lucrativos voltada ao ensino e pesquisa da consciência e abordagem integral da personalidade. Ele também presidiu a instituição entre 1988 e 1999, sendo que no final deste período, esse instituto foi reconhecido como instituição de utilidade pública federal. Em 1994, Vieira publica mais um tratado chamado 700 Experimentos de Conscienciologia. Através deste, a Conscienciologia pode ser descrita de maneira mais detalhada. Valdo Vieira sofreu um AVC em 25 de junho de 2015, vindo a falecer em 2 de julho de 2015, aos 83 anos, no Hospital Ministro Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu. Tá? Bom. Vamos ver essas paradas aí. Vou continuar para ver se a gente acaba isso aqui, porque agora, depois que eu dei uma passagem para a pessoa entender quem são esses psicografadores, né? Não são pessoas quaisquer, né? Um até é médico, né? O outro, Chico Xavier, teve muita gente reconhecendo e tal. Então vamos entrar naquilo que eu falei dos conceitos de Allan Kardec, anotações e notas ao leitor. Conceitos de Allan Kardec. Tem alguns que me chamam, a gente vê logo de cara que ele, não concorda. E às vezes tem outros que concordam. Olha só. No Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte, Allan Kardec: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Para deixar não. Você pode regredir, né? Pode até ir até chegar de novo na faixa do animal.
Agora, no conhecimento do espírito, isso é no livro dos médiuns, no conhecimento do perispírito está a chave dos inúmeros problemas até hoje. O perispírito é o corpo espiritual. É verdade, é verdade. E ele vai fazendo várias coisas, acho que não interessa. Só para dar uma ideia que isso aí pode ser feito, e eu fiz, mostrei coisas que discordam, tem coisas que concordam, tá certo? Anotação por Emanuel, em Pedro de Leopoldo, 21 de julho de 1958. Espírito Emanuel. Escrevendo acerca do corpo espiritual que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu a existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito, o corpo espiritual e o corpo carnal. No Egito era o Ka para os sacerdotes, na Grécia era o Eidolon, na evocação das siglas. André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós outros a noção da imortalidade, principalmente destacando aos companheiros encarnados qual forma viva da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente o dinamismo do casulo celular em que o espírito, o viajor da eternidade, se demora por algum tempo na face da Terra em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração. Deixa eu só dar uma espiada aqui. Não sei o tempo, agora fiquei na dúvida assim, se vale a pena. Tem quase 1 hora. Quase 1 hora, né? Não sei se. Porque é pena, porque eu queria já entrar na próxima vez no livro. Enquanto que aqui ainda vai ter continuação disso. Algumas anotações. Bom, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou dar uma cortada aqui para a gente... eu acho que é melhor. Acho que eu vou passar aqui essa anotação. É interessante, mas o negócio é que fica muito longo. Entendeu? Então vamos ver. Acho que o mais interessante aqui é a gente dizer como é que esse livro foi feito. Né? Eu poderia ficar falando aqui de improviso, que era até melhor, mas eu acho que talvez valha a pena ir lendo para mostrar a vocês, porque era assim, era um dia estava num determinado local e o outro estava em outro. O Chico e o Valdo. E falando sobre o tema para bater as coisas. Eu vou falar aqui, porque acho que vale a pena. Né? Nota ao leitor, por André Luiz, em Uberaba, 25 de julho de 1958. Foi feito isso aqui 6 dias depois da anotação. Olha só. Ajustadas ao supremo conforto no oceano das facilidades materiais, não se forram as criaturas humanas contra as pesares da solidão e da angústia. Nesse navio prodigioso que chamamos civilização, estruturado em largueza de conhecimento e primor de técnica, instalam-se os homens, demandando o porto que já alcançamos pelo impulso da morte. Então, o negócio é o seguinte, hoje mesmo eu estava lendo, porque eu leio muitos livros, e às vezes é uma pedreira. Teve um até que eu, por exemplo, eu já li o Sermão do Padre Antônio Vieira. Cara, uma coisa lá, de 500 anos atrás... A forma de escrever. A forma de escrever. Tem palavras que você não conhece. Entendeu? Hoje mesmo que estava lendo o livro, estava vendo, caramba, rapaz, e eu tenho que parar para ficar quase que linha a linha para poder entender o que o camarada está dizendo, entendeu? E às vezes é porque ele fala
como se você soubesse daquela coisa. Não dá, isso é pior do que... Pior do que o limite. Não. Pior aquele negócio, você querendo... A minha esposa aqui querendo falar com o cara da Oi, né? Da Oi. Ah, sim. Pô, o cara da Oi achava que ela é perita na coisa, né? Desliga isso aqui, bota aqueles nomes técnicos que a gente não entende nada. Né? É a mesma coisa assim, é uma dificuldade. Então você vê essas notas assim, um espírito falando, quer dizer, é claro que isso aqui, essas notas, esse espírito já deve ser como foi falado, né? André Luiz, possivelmente, quando o máximo mais perto agora, com o Manuel de Nóbrega, né? Foi isso que foi falado. Antes foi até lá no tempo da Grécia. Então, assim, quando ele fala, eu vou até falar de novo só para você ver assim, ó, ajustados a supremo conforto no oceano das facilidades materiais. Porra, eu estou entendendo, mas para que dizer isso? Parece um troço assim meio... É uma forma poético, de... né? poético, mais pomposo, assim, não é de escrever. difícil às vezes, pô. Eu que enfrento essas barreiras todas, cara, não é fácil. Só hoje eu comprei 8 livros. Vou ter que ler 8 livros. Até o meu barbeiro falou assim, pô, cara, você tem uma... Como é que chama a palavra? Uma saciedade, insaciedade, né? Ele falou outra coisa. Ele falou, você tem sede, você tem sede de leitura. Eu falei assim, pô, cara, tu não sabe, não? Aí ele ficou, não sei o que é. Eu sou o único cara que lê algum livro aqui no Brasil. Ele ficou rindo. E aí eu vou receber 11 livros agora, mas esses 11 livros foi eu que escrevi. E lá vai dinheiro, cara. Bom, eu vou realmente... Se a gente ficar lendo isso aqui, a gente até acha graça, né? Mas eu vou falar, acho que o que é importante para a gente pegar. Olha só. Você falou que ficou o Chico de um lado e o Valdo Vieira de outro, em dias diferentes, escrevendo e eles batendo, né? Uma coisa com a outra. Início em Uberaba, eu botei até assim, tá vendo? Você está vendo aqui, ó? Está escrito aqui, sou eu que estou botando essas coisas, porque se ficar lendo aquele, a gente acaba chegando no lugar nenhum. Início. Em Uberaba, lembra que o Chico Xavier morava em Pedro Leopoldo. Isso. Depois é que ele foi para lá. Mas, em Uberaba, com o Valdo Vieira, em 15 de junho de 1958, na residência do Valdo Vieira. E é terminada em Pedro Leopoldo, que é a residência de Chico Xavier, em 29 de junho de 1958. Entendeu? Então, foram esses 6 meses aí. Depois é que ele mudou para lá, mas foi em 1959. Tá? Então, como é que eles batiam? Eles batiam assim, né? Um escrevia, aí o outro escrevia. Mas escrevia não a mesma coisa, continuava. Os assuntos, quer dizer. Então tinha que... Foi uma coisa interessante. Esse livro, Evolução em Dois Mundos, foi escrito assim, a 4 mãos. A 4 mãos, que é o que eu disse. Olha. É porque eu não quis ler todo... Eu só bati assim mais, tá vendo? Isso aqui tudo foi eu que bati. Tá vendo? Tudo meu, foi eu que bati tudo para mostrar quantas coisas foram... Assim, em Minas Gerais, o que eles bateram lá? Fora essa introdução que nós fizemos hoje, a parte 1, que é o corpo espiritual, depois eles falaram dos encarnados, desencarnados. São essas 2 coisas que eles falam. Mas, pô, se você vê como eu botei aqui, eu tive paciência de botar tudo aqui escrito. Assim. Corpo espiritual, vamos lá. Só para você ter ideia. Eu botei assim, em 13 páginas só, tem muito mais, eu botei em 13 páginas, e botei apenas 25 pontos. Apenas 25 pontos, e coloquei em 9 páginas para poder dar uma aula, mais ou menos, entendeu? Porque se fosse falar em 25 páginas, não dá. Não tá. Então, 25 pontos eu escrevi aqui eles, ó. Plasma divino, co-criação em plano maior, impérios estelares, nossa galáxia, as forças atômicas, luz e calor, co-criação em pleno mentor. Eu não vou ficar centro coronário, centro vitais. Isso aí, vai por aí afora. Depois, quando ele entra antes de entrar aqui no corpo, ele entra na alma.
Na alma ele vai lá, ó, tem 23 pontos. Eu botei em 10 páginas, tem 49 páginas. A linguagem animal, a intervenção espiritual, mecanismo da palavra, vai para fora, é muita coisa, mente e espírito. Ele vai falar sobre reprodução e reencarnação. Depois ele entra nos encarnados, aí são perguntas e respostas. Ele fala sobre alimentação, linguagem, volitação, linhas morfológicas dos encarnados, apresentação, justiça, vida social, matrimônio, separação, disciplina e conduta afetiva, diferenciação dos sexos, aborto criminoso, passe magnético, desencarnação, evolução e destino. É isso que nós vamos abordar. Isso aqui é nesse livro. Nesse livro. Mas esse livro é engraçado, né? Porque você falando assim é tanta coisa, mas o livro não é grosso. Não. Mas tem muitas coisas. Muitas coisas. É porque tem uma... Não, a letra é bem miudinha. Agora eu estou olhando. A letra é bem miudinha. E na segunda parte do livro, eles fazem tipo pergunta e resposta. Então fica mais fácil, né, de Olha, esse é outro problema aqui. Eu estou de óculos, mas tem horas que esses livros que eu comprei, que eu te falei, esses 8, nossa senhora, cara, letrinha, eu não sei nem se é 8, cara, tamanho 8. Pô, para mim ler isso vai ser um inferno, mas vamos enfrentar a fera. Bom, alguém tem alguma coisa aí? Não, foi muito bom. Pena que a internet hoje vacilou. Rapaz, a gente tem que enfrentar. Esse que é o problema, porque os negativos, você vê, pô, o Chico Xavier, para ser aquilo tudo, você vê que ele teve uma madrasta que não foi fácil. Nossa Senhora. A madrinha, nem foi madrasta, foi a madrinha dele. Porque tem uma madrinha assim. Então é brabo mesmo, realmente é brabo as coisas. É muito confuso mesmo. Bom, espero que as pessoas juntem esses pedaços todos, porque eu vou juntar através do Juliano. O Juliano vai juntar isso tudo para ficar inteiro, né? Eu não posso nem me desculpar porque não fui eu que causei essa porcaria. Não, o problema é da Oi. Eu não posso mais, eu não gostaria que isso acontecesse. Não, é muito chato. É porque assim, essas internets hoje, eles vendem um produto que eles eles oferecem uma coisa para você, você compra e você não tem aquilo. Eles vendem 15 megas, você quando vai ver só tem 1 mega de velocidade. Então, enfim, a gente já sabe como é que é. Bom, olha aí, esse é o que eu gostaria de chamar a atenção. Já botei aí, cara. Botei porque no sábado eu vou dar um panorama para literatura e cinema. Gente, não deixem de ver o Pássaro Azul. O Pássaro Azul é para a gente... Já tá no Face. Já está disponível, vejam lá, porque domingo, às 15 horas, vai ser às 3 horas da tarde. A gente vai fazer, não sei se posso falar a palavra debate, mas assim, eu vou explanar os assuntos para ver se melhora vou só ter uma ideia, quer ver? O barbeiro lá, que eu estava lá cortando, quando ele viu que eu botei, disse, puxa, a Shirley Temple. Shirley Temple. Temple, né? Porque é do tempo dele, quer dizer, é do meu tempo também, quer dizer. Ela era pequenininha. Aí ela era pequenininha, então ficou animado para ver, entendeu? Então, fora a mensagem do filme. Não, claro, eu estou falando assim, é o pacotão para conhecer isso tudo. Eu pretendo ir passando aos poucos, assim, o que é um filme, entendeu? Tá bom? Então não percam, não. Já vão vendo o filme, que é 1 hora e pouco, né? Não é longo. Não tem nem 2 horas o filme. Tem não. Tá bom? Só não vou fazer amanhã e depois. Porque você vai fazer o implante dentário. Implante dentário e a minha esposa disse que não é bom. É melhor ficar quieto 2 dias, não falar. Não falar. Não sei se é bom ou se é ruim. Não, eu acho que é bom porque sou eu que cuido. Só eu sei depois, hein, Crema? Tem um pouquinho de paciência, galera. Tá certo. Bom, tá bom? Bom, boa noite para todos e até a próxima. Sábado, e não esqueça.